Olá, nós estamos aqui no Estúdio Atos Play, gravando mais um programa Conexão Cidade. Quero agradecer a sua presença. Meu nome é Casemiro de Abreu Neto e nós vamos trazer para você o melhor da cidade de Bauru. Então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de mensagens e, gostando do programa, deixa o seu like. Hoje nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo e eu trouxe aqui para nós estarmos batendo um papo o Luiz e a Sandra. Eles vão se apresentar e nós vamos estar desenvolvendo esse tema hoje. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Sim, se vocês puderem falar o nome de vocês, o que vocês fazem no CVV. Bom, meu nome é Sandra, eu sou voluntária já há 12 anos no CVV. Além dos plantões, né, semanais, eu faço parte da comissão do programa de seleção de novos voluntários e que a gente desenvolve isso também ao longo do ano, né? E faço parte também da comissão de eventos, né, quando a gente precisa fazer alguma coisa aí para arrecadar, né, algum fundo para o CVV, eu também ajudo nesse sentido. Que bom. E o Luiz? Boa noite, obrigado. Bom, eu sou o Luiz, tenho 57 anos, feitos agora dia 20, passado. Sou voluntário desde 2014 no CVV e sou palestrante do posto de Bauru, porta-voz do posto e também um dos facilitadores do programa de seleção de voluntários do CVV junto com a Sandra. Então, estamos aí fazendo bastante coisa pelo CVV. Vocês já têm uma história aí, um caminhar já no CVV, né? Já tem uma história grande. E conta um pouco, Luiz, vou começar por você, um pouquinho do que é o CVV, da história do CVV, o que é o CVV, né? Hoje, o CVV, quando começou em 62, esse ano fez 60 anos, né? E o posto aqui de Bauru há 40 anos atuando, sem parar. Ele começou somente entre aspas, né, como o programa de seleção, o programa de prevenção ao suicídio, né? Hoje o CVV ele tem outros braços, as siglas se confundem porque o CVV é o programa de prevenção do suicídio dentro do Centro de Valorização da Vida. Entendi. Que hoje também presta serviço aos sobreviventes do suicídio, também tem o CVV Comunidade, existe toda outros braços do CVV que fazem o trabalho de prevenção do suicídio. O nosso aqui em Bauru, a gente tem um projeto de ampliar esses trabalhos, mas atualmente a gente faz o programa de prevenção do suicídio e apoio emocional. Então esse trabalho é feito pelo número 188, que é nacional, gratuito e 24 horas, e o posto aqui de Bauru trabalha das 7 às 11 da noite, mas o CVV em si trabalha 24 horas. Então, mesmo a pessoa ligando para o posto no horário onde o posto esteja fechado, ele vai ser atendido por Então, se algum ele outro ligar voluntário. de madrugada, alguém vai atender que não esteja em Bauru, é isso? Isso. Esse número ele atende a nível nacional, né? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do país, em qualquer estado aí, tem acesso, né? Através do telefone fixo ou do celular. A ligação é gratuita, né? E a qualquer momento que ele quiser, ele vai encontrar algum voluntário para conversar. E para isso, né, Sandra, deve ter um sistema muito bem organizado, né, para direcionar essas ligações. Eu imagino que deva ser uma coisa bem complexa, né? Olha, para ser sincero, eu não sei como é que funciona direito. Eu sei que a gente tem uma central nacional, né, que recebe essas ligações, né? Cada voluntário tem um login e senha individual, né? Então, no meu plantão eu logo no sistema e aí as ligações vão sendo direcionadas para aqueles voluntários que estão logados naquele momento. São voluntários, então, são pessoas que são voluntárias. Somos todos Digo, voluntários. o atendente, né? Sim, a pessoa todos, que está atendendo ali. Sim, todos voluntários. Que muito bom. É que nem a gente estava conversando, né, Luiz? A pessoa, para ser um voluntário, para ela estar nesse trabalho, né? Que nem a Sandra há 12 anos está no trabalho. Você, eu não sei, está há quanto tempo? 8 anos. Há 8 pouco anos, mais né? de 8 anos. Mas
para vocês que estão há muito tempo nesse trabalho, realmente tem que ter um ideal, tem que ter um perfil de vida, né? Para se dedicar de forma voluntária, né? O CVV é um voluntariado diferente. Sim. Né? Além de a gente estar ajudando as pessoas de alguma maneira, a gente também está se ajudando muito. Porque o CVV, ele é uma proposta de vida, né? Onde a gente pratica o acolhimento, pratica o não julgamento, o não preconceito, a aceitação, o respeito. Coisas que, assim, quando a gente fala, parece comum, mas que no nosso dia a dia a gente faz pouco. Né? Sim. Então o CVV apresenta essa proposta e a gente vai colocando isso ao longo do tempo, não só lá nos atendimentos, mas também na nossa vida pessoal. Então é um aprendizado, e isso daí eu acho que é uma grande vantagem para aqueles que estão dispostos a esse autoconhecimento, a essa aprendizagem contínua. Eu acho crescimento pessoal deve ser muito grande, né? E eu acho que isso daí traz muita vantagem, isso daí consegue manter demais muitos voluntários no trabalho. Entendi. É lógico que você precisa de outras disponibilidades Claro. também, mas essa acho que a mais importante dentro do trabalho. Porque, agora nós temos conosco aqui pessoas que estão ao mesmo tempo desejando, de repente, ser um voluntário, e, por outro lado, pessoas que estão precisando abrir o coração numa ligação. Então, é interessante a gente colocar que quem é voluntário vai ter um grande crescimento pessoal, né? E a pessoa que está precisando ligar no 188, né, no CVV, ela vai ser uma pessoa que vai ser bem atendida e ela não vai ser julgada, né? Dentro dessa proposta, é muito interessante a gente perceber que quem está ligando ou quem está atendendo é uma pessoa com as mesmas dificuldades. Sim. Não é porque somos voluntários que não temos as nossas dificuldades, nossos problemas. Pode ser que naquele momento da ligação o que difere é que a pessoa esteja precisando dessa ajuda. Mas o voluntariado é feito por pessoas comuns. Né? A gente não precisa de nenhuma formação técnica, universitária para ser voluntário do CVV. Né? O que a gente faz lá é uma coisa muito, muito... A gente fala que ele é simples, mas não é fácil. Por isso, a gente precisa desse programa de seleção de voluntários para treinar essas pessoas para ir lá lidar com pessoas que estão em dificuldade. E como seria esse programa, assim, vamos falar um pouquinho sobre esse programa, né, que seleciona os voluntários. Como que seria isso? Então, nós temos um Faz curso... de conta que eu quero ser voluntário. O que eu devo fazer? Você precisa ter maior de 18 anos, né? E ter uma disponibilidade de tempo, porque são 4 horas semanais de plantão, né? E também ter disponibilidade, né? Vontade de ajudar ao próximo, esse calor humano que a gente fala, né? Que é bastante necessário. Aí eu procuro 188? Aqui em Bauru, nós temos um número, né, Luiz, um WhatsApp da nossa secretaria. Isso, Você pode dizer o número? É que eu o não 14 sei. 99192 0415. É um telefone de informações. Tá. Nós vamos deixar na descrição do programa. Isso. Então, é sempre divulgado, né, quando vai ter o curso. No site do CVV Nacional, tem lá os cursos, as datas, os locais. Sim. E como a gente vem fazendo online... as pessoas de qualquer lugar podem se inscrever. Muito, não é? Online. Né? A gente está fazendo cursos para pessoas de outros estados até, né? Já formamos alguns voluntários já para outros estados. Já. Então, aí eu faço o curso e entro numa escala de plantão. Isso. A gente costuma dizer que é uma seleção, né? Tanto da pessoa para o trabalho, como o nosso também para, né, para esse candidato. Assim que você conclui esse curso, que hoje está em torno de 10 encontros, mais ou menos, você vai para o seu plantão. Você vai escolher um horário, né, e um dia da semana que seja bom para você, e você inicia os seus plantões. Vai fazer a agenda. Isso. E é interessante, se você que está aqui conosco, né, tiver interesse em se envolver nesse voluntariado, nós vamos deixar aqui na descrição, para que você entre em contato e depois você vai seguir os procedimentos necessários, né? Nesse tempo aí, 60 anos, né, de CVV, o que tem mudado ao longo dos anos, né?
a Sandra está um pouco mais de tempo, o Luiz está um pouco menos de tempo, mas vocês têm uma experiência muito grande. O que vem mudado, eu digo, na questão que nós estamos falando, né, na prevenção, né? O que vem mudado nisso a nível do trabalho, a nível da sociedade? Bom, o CVV está sempre em construção, né? A gente precisa estar sempre atento às mudanças que ocorrem na sociedade, porque a gente precisa estar nesse atendimento. Então, ao longo desses anos, o trabalho também foi caminhando, né? Foi se modificando, foi tomando outras formas. Agora, com a pandemia, a gente teve que passar para o atendimento remoto, né? Então, a gente tem que acompanhar essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Porque os desafios são grandes, né? Exato. Uma coisa importante é que o CVV, como ele é hoje, né, nesses 60 anos, ele passou por uma série de modificações, né? No começo, imaginava-se que resolvendo os problemas das pessoas, resolvia a dor da pessoa. Só que cada hora é um problema. Cada pessoa tem um problema diferente, não dá para resolver o problema de todo mundo. Sim. E dentro desse caminhar até o que a gente é hoje, onde a gente não direciona, onde a gente não aconselha, onde a gente não julga, onde a gente acolhe a pessoa para que ela possa falar daquilo que está incomodando e em determinado momento, e esse momento a gente não sabe quando vai ser, mas que ela perceba o que ela tem que fazer com aquilo, Sim. né? Porque eu sempre falo que nós somos os melhores sabedores do caminho que temos que seguir, né? Mesmo que alguém fale para a gente vá por aqui ou vá por ali, será que é o melhor caminho? A gente sempre sabe. É que muitas vezes, com uma dor muito grande ou com pensamentos muito confusos, você demora um tempo para perceber Sim, isso. com certeza. Mas a gente crê na pessoa, a gente confia de que em determinado momento ela vai encontrar o melhor caminho para ela. Quando eu vejo o trabalho de vocês, eu penso assim, apesar da gente, no nosso mundo atual, de nós termos diversos meios de comunicação e uma facilidade muito grande de comunicação, ainda as pessoas têm dificuldades de comunicação. Elas têm dificuldade de se comunicar. É porque a gente tem a ferramenta. Mas a Exato. dificuldade continua. Pessoal, né? É, pessoal. Casais, né? A gente vê casais, né? Às vezes, outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou uma coisa, eu falei outra. No outro dia ela fez uma outra coisa. Eu falei, mas a gente não combinou outra coisa? Ela falou, não, a gente combinou isso. Eu falei, então tudo bem. Ó, foi um problema na nossa comunicação. Então vamos continuar e a vida continua. Mas a gente percebe que, por exemplo, entre casais, entre pais e filhos, né, tem essas dificuldades. A gente chama os ruídos de comunicação, né? Exato. No trabalho, os ruídos, ó, o ruído, né? Então, apesar de tudo isso, quando eu olho para o CVV, eu vejo que a pessoa tem um local, porque ela pode ligar, ela pode abrir o coração, coisa que ela não pode falar de repente, às vezes para o pai, para a mãe, ou para o marido, ou para a esposa, ela pode falar para uma pessoa que, entre aspas, é estranha, mas é uma pessoa que vai estar recebendo ali ela com carinho, sem julgá-lo, né? E de repente, penso que vocês às vezes dão um caminho, dão uma ajuda para a pessoa. Como que funciona isso? A gente faz esse acolhimento, né? É uma escuta e uma conversa, Sim. né? A gente está sempre atento a tudo que a pessoa está nos trazendo e a gente está interagindo com ela o tempo todo, né? Mas não é função do CVV direcionar essa conversa. A pessoa vai falar daquilo que ela quer. Sim. Ela dá essa direção, Sim. né? Então, nós vamos conversar sobre o que ela está trazendo. A gente não pergunta, a gente não questiona nada, além do que a pessoa trouxe. Porque normalmente a pessoa está buscando um caminho, não é verdade? Ela liga, né? Que eu trabalho no conselho tutelar, por vezes a gente atende pais, e os pais vêm às vezes, desesperados buscando um caminho. E eu imagino que quem liga também, além de conversar, a pessoa está buscando um caminho para tentar acertar ou para resolver algum problema que ela esteja passando ali, né? Então, mas você sabe que é engraçado a gente perceber isso nas ligações, porque muitas vezes, são poucas as pessoas que perguntam, por exemplo, o que você acha que eu faço? Entendi. Me dá um conselho, o que você acha que é melhor eu fazer?
que a gente percebe? As pessoas querem só falar, querem ser ouvidas, querem ser acolhidas, né? Não quer ouvir um conselho, não quer falar faça isso, faça aquilo, ou você errou aqui, errou ali. Não, ela só quer falar do que está acontecendo com ela, de como ela está se sentindo, né? E hoje em dia é muito difícil a gente encontrar quem ouça dessa forma. Né, sem falar de si, sem querer dar um palpite, né, um pitaco na vida do outro, que é muito fácil, resolver o problema dos outros é fácil, a gente não resolve os nossos, né, mas o dos outros... É muito fácil, às vezes, né, numa conversa ali de meia hora, você falar para a pessoa, não, mas se você fizer isso aqui, eu acho que vai dar certo. Nossa, né, muita arrogância nossa, achar que eu sei o que é melhor para outra pessoa. Ela mesma pode, depois de se abrir, e ela mesma falando, as respostas estão dentro dos questionamentos dela, né? Exato. Às vezes a pessoa vive um problema há décadas, e você em 10 minutos de conversa já achou a solução e resolve o problema dela. Entendi. Não é muita soberba, né? A gente achar o que é melhor pra gente, pra pessoa, né? Isso sem falar que, muitas vezes, aquilo que a pessoa está trazendo no atendimento é uma coisa muito íntima, né? Muito difícil dela estar lidando com aquilo. E quando a gente tem algum assunto assim, a gente pensa muito bem para quem a gente fala. Né? Porque você pode virar chacota, pode virar fofoca, né? Então, muitas vezes, protegido pelo anonimato, né? Quem liga para você viver não precisa falar o nome, não precisa falar de cidade, quantos anos tem, profissão, nada, né? Ela se sente mais confortável para falar. À vontade. E sabendo também que o que é conversado lá não é conversado fora do CVV. A gente não fica... Tem um sigilo, né? É um sigilo absoluto. A gente não pode... Isso é a confiança que a gente passa, isso daí desde o começo do trabalho, para outra pessoa. Aqui você pode falar o que você quiser. Eu não vou te julgar, eu não vou questionar, eu não vou falar para você que você está certo ou errado, que você devia ter feito isso ou aquilo. A vivência é dela, ela é a melhor pessoa para resolver. A gente está ali só facilitando, criando esse ambiente aconchegante, seguro, para que a pessoa fale. Entendeu? E, às vezes, nem assim a pessoa consegue falar. E a gente entende também que, por exemplo, naquele momento pode não ter sido a melhor hora para ela, mas que ela pode ligar um outro momento. Porque até a pessoa chegar num nível de buscar uma ajuda, de ligar... Não é fácil. Né? Não é fácil, não é? Então, olha, você que está conosco aqui e está precisando de uma ajuda, está precisando, né, abrir seu coração, falar dos teus sentimentos, então você tem aqui o canal 188 para que você possa tá abrindo seu coração e você vai ser muito bem recebido, como o Luiz disse aqui, né? Olha, sem julgamento, sem direcionamento. Né? Apenas para você conversar e, de repente, a solução daquilo que você está passando está nos seus próprios questionamentos. Né? Uma coisa importante também é que as pessoas podem falar qualquer coisa. Às vezes você fala, não, eu não vou ligar porque o meu problema é menos, ou o meu problema é pequeno. Ou eu não estou pensando em suicídio. Ou eu não estou pensando, mas eu... Gente, todos podem ligar para conversar qualquer assunto. O voluntário do CVV vai estar lá disponível para isso. E me diz uma coisa, assim, a gente entrando um pouco mais na questão do suicídio, né? Tem uma pergunta aqui que nos enviaram. Quais são os estágios, o Paulo Fragoso que enviou, tá? Que leva a pessoa a se suicidar, independente do motivo. Tem algum tipo de estágio, né? Sinais? A gente fala que o suicídio é um processo, né? Agora, esse processo pode acontecer em 6 meses ou pode demorar uma vida inteira. Cada um tem o seu tempo, né? É um acúmulo de situações difíceis, um acúmulo de perdas, um acúmulo de dores. Né? Não existe um motivo específico por isso ou por aquilo. Seria achar uma solução muito simplista para um problema tão complexo. Né? Então, esse acúmulo de problemas é que leva ao suicídio. Você tinha a outra questão, qual que ele tinha colocado? Ele tinha colocado assim, se existem estágios, né? Os sinais, ele perguntou também. Que seriam os sinais, né? Independente do motivo que a pessoa tem, né? Mas se existem sinais, seriam os sinais, basicamente, né? Às vezes, frases que não parecem ser tão diretas, né? Como, olha, eu vou tirar minha vida, mas mudanças de comportamento, hábitos, às vezes a pessoa se isola, de repente, um baixo desempenho escolar, no caso dos universitários ou
na escola, falta de cuidado com ele mesmo, né? Às vezes se confunde com alguns sintomas de depressão isso, né? Mas esses são sinais que eles estão passando, né? Aquelas famosas frases, eu queria que o mundo parasse, eu não estou aguentando mais, um dia vocês vão ver. E muitas vezes as pessoas estão ouvindo e entra aquele mito de que quem fala não faz, né? Mas faz sim. São gritos, né? São pedidos de ajuda. Pedidos de ajuda, gritos, né? No sentido de, olha, preciso de ajuda aqui, preciso que você, né? De alguma forma, porque cada um é de um jeito, não é verdade? Então, cada um vai gritar de uma forma. Exato. Né? E a gente sabe que, né, estatisticamente, de cada 10 pessoas que se suicidaram, 8 deram algum tipo de aviso. Só que não foram percebidos, né? Entendidos de que seria um pedido de socorro. Né? Então, a gente percebe que a grande maioria, ela dá o aviso, né? Ela pede socorro, ela deixa um recado, né? Hoje, como nós temos o WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp, não é verdade? Grupos de família até. Né? E existe alguma doença que está relacionada ao suicídio? Doenças que estão relacionadas a suicídio? Olha, a gente sabe que transtornos mentais, né, são potencializadores do suicídio, mas não necessariamente são, né? Obrigatoriamente. E causa única também não. Exato, porque o suicídio, como o Luiz falou, é um processo e... Então, a pessoa vem passando por situações, né? E a gente vê cada vez mais cedo o suicídio acontecendo, até com crianças, né? Então, se falar é um processo, mas, né? De quanto tempo? O tempo é da pessoa. Sim. Mas quando a pessoa está passando por algumas situações que ela não consegue lidar, né? Pode ser problemas na escola. Geralmente, os adolescentes têm muitos problemas na escola. Aproveitamento. Se sente inferiorizado, ou está sofrendo bullying. Aí, às vezes, tem problemas em casa também, né? Às vezes tem o primeiro namorinho ali que não deu certo. Decepção. As decepções amorosas, porque começa essa fase. Às vezes, a questão sexual mesmo, do descobrimento da sexualidade, já vê que tem algo diferente ali. Então, são vários fatores que vão se somando, né? E que fazem a pessoa ir se fechando e ficando encismada, né? Com ela mesma ali, sofrendo, muitas vezes sozinha, sem expor para ninguém. Não consegue falar, né? Não consegue falar, ou às vezes tenta falar, mas não é ouvida. Né? Não recebe a ajuda necessária nesse caso. Às vezes, a gente recebe muitas ligações de adolescentes que falam assim, eu já falei para minha mãe, mas né, ela fala que é besteira minha, que isso não vai passar, que né, daqui a pouco isso passa, mas a pessoa começa a ter esses pensamentos repetitivos. Ideações, né? E aí ele passa para a ideação, né? Que a ideação já é ali os pensamentos ficam mais presentes na mente da pessoa, né? E cada coisinha que acontece, ela pensa com mais frequência em acabar com a própria vida. Vai achando que isso é uma solução. Aí começa a planejar muitas vezes. A pessoa, ela fica desiludida com a vida e com tudo que está permeando ali ao redor da vida dela, vamos dizer assim, né? É que, na verdade, ela não está querendo morrer. Ela está querendo acabar com os problemas dela. Né? Só que ela não encontra uma solução para isso. Né? E esse é o trabalho que o CVV se baseia, justamente esse. Quando a gente oferece essa escuta empática e sem julgamento e tal, como a gente já falou, a gente propicia que ela fale, que ela coloque para fora. E a gente entende que esse colocar para fora ajuda a diminuir esse estresse, essa ansiedade, esse medo, essa vergonha, esses sentimentos que não são bons. Não é que não são bons, que ela entende que não são bons, né? Porque sentimentos são sentimentos. Ela não consegue lidar com aquilo, né? E muitas vezes ela não sabe nem o que ela está sentindo. Né? Você tinha falado de sinais, um outro sinal também muito presente, principalmente na adolescência, é a automutilação. Sim. Né? Então, é um sinal também.
né? A dor que está dentro da mente, que ela não consegue identificar, não consegue tirar, às vezes ela substitui por isso, né? E é um sinal. É um sinal de alerta. Então, é um grito, né? É um grito. E eu sempre falo, se você tem alguém nessa situação próxima, ajude, estenda a mão. E se você estiver nessa situação, peça ajuda. Dá pra gente ajudar. Entendeu? E diz aqui, Luiz, essa ideação, esses sinais, até mesmo tentar um suicídio, ele acontece mais em homens ou em mulheres? Eu tive olhando aqui as estatísticas, eu achava que era mais em mulher, mas pela estatística é em homem. E nas mulheres seria a metade. Mas a gente estava conversando e tem algumas questões que eu queria que você colocasse aqui para nossa audiência aqui. A questão dos números, né? Às vezes uma estatística é uma coisa fria. Está acontecendo em algum lugar e eu não sei aonde, não está me incomodando. Quando acontece perto da gente, não é mais número, é uma tragédia e a gente vai buscar. Então, o foco do trabalho é a pessoa, independente que seja. Mas a gente sabe que os homens fazem mais, as mulheres tentam mais e os homens morrem mais. As mulheres tentam mais, mas os homens... O homem é mais contundente, assim, mais... Concretiza mais, exatamente. Né? Entendi. Mas o foco é o ser humano, é a pessoa, né? Às vezes pergunta também, mais idoso, mais criança, mais adolescente? A gente sabe que a faixa etária de 15 a 29 anos aumentou aí um número significativo na última década. Mas é uma pessoa. E por isso que aquela pessoa que liga para o CVV, não precisa falar quem é, quantos anos tem, porque o foco é o que aquela pessoa está trazendo para a gente. Entendi. Né? E não quem é a pessoa. Né? Entendi. A gente vê muitas vezes assim suicídios de famosos que aparecem demais, mas quantos anônimos estão aí e às vezes não tem o devido cuidado, o devido olhar, né? Que é o trabalho que o CVV faz. Porque o valor da vida é o mesmo, tanto para quem é famoso, para quem é anônimo, não é verdade? Com certeza. Bom, você que está aqui conosco até agora, olha, o programa está muito bom, nós temos algumas situações ainda para falar importantes, mas quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de mensagens e dê o seu like lá, você que está gostando do nosso programa, tá? E eu queria passar assim para a gente falar um pouquinho sobre as consequências do suicídio envolvendo a família, né? Porque a gente sabe que quando acontece um suicídio na família, imagino que o sentimento, né, de depressão que fica, o sentimento de decepção, de frustração e até mesmo de culpa, né, ele fica ali na família, não é verdade? É verdade, né? A gente sabe que cada suicídio geralmente impacta 10 outras pessoas, né, ao redor. Então, são amigos, são familiares que estão próximos e essas pessoas também vão precisar de ajuda, né? Porque a morte por suicídio ela é muito impactante e causa realmente essa culpa, né? Onde foi que eu errei? O que eu não vi, né? Não percebi, né? Por que não consegui entender que estava acontecendo isso com essa pessoa? Não dei valor. Então, e aí é o momento de rever esses conceitos, né, esses preconceitos que a gente tem, muitas vezes, em relação ao suicídio mesmo, né? Se a gente percebe uma pessoa se automutilando, percebe que ela mudou o comportamento, que ela está mais quieta, mais fechada, já não se cuida mais, né? Deixa de fazer aquilo que ela gostava, a gente precisa perder o medo de chegar para essa pessoa e até perguntar mesmo, escuta, você está pensando em suicídio? Como é que você está? Tá tudo bem? Como é que você está aqui? Eu estou percebendo que você não está bem, né? Você quer conversar comigo? Né? Oferecer essa ajuda, porque as pessoas se sentem muito sozinhas, né? É como se fossem invisíveis, né? Não conseguem achar alguém que possa ser esse apoio nesse momento. Às vezes também porque a pessoa não consegue mais se abrir. Tentou algumas vezes, não conseguiu, se fecha mais, né? Então, esse acesso também é dificultado. Entendi. Né? Ô, Luiz, e você acha que a família, assim, ela está preparada para lidar com as situações que envolvem o suicídio, a ideação suicida, a automutilação, até mesmo os primeiros sinais que aparecem ali? A família está preparada? Digo em geral.
Eu acho que hoje a gente tem a facilidade de saber tudo, né? Na internet você pesquisa e você tem informação. O site do CVV, que é o cvv.org.br, é um canal excelente de informação, né? Então, se eu não tenho informação, se eu não sei como lidar, eu posso buscar ajuda para saber como lidar. Porque a partir do momento que a gente tem o conteúdo, a gente se coloca mais disponível para essa pessoa. Olhar mais atentamente para quem está em volta, porque a gente não vai resolver o problema do mundo inteiro. Mas se você conseguir ajudar quem está do seu lado, e cada um de nós fizer isso, esse pouquinho vira um montão. Com certeza. Né? Então, eu não sei como lidar, vou procurar saber. Né? Eu não sei o que fazer, mas ouvir mais e falar menos. Não julgar. Propiciar porque a pessoa fale aquilo que ela quiser, sem a minha curiosidade, sem o meu preconceito, sem o meu julgamento. Qualquer um de nós pode fazer. Com certeza. Qualquer um de nós. Mas aí, a pessoa vai precisar de um tratamento médico, ou psicológico, ou psiquiátrico? Eu não sei. Mas a gente pode ser esse primeiro passo. Entendeu? Acompanhe essa pessoa no médico. Esteja junto com ela, mesmo que você não saiba o que fazer. Esteja com ela. Como vai ser a terapia? Que tipo de tratamento vai ser feito, se vai ter remédio ou não. Aí é do profissional, é do médico, é do psicólogo, aí é com eles. Mas esse primeiro passo que a gente pode estar junto para dar com essa pessoa, já é muita coisa. Então, por exemplo, que nós temos famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, né? E se essa família já percebeu alguma coisa, como vocês orientariam a essa família proceder? Alguns passos, 2 ou 3 passos que ela poderia tomar para combater, para trabalhar nessa prevenção? Acho que a primeira coisa que a família tem que fazer é mostrar para essa pessoa que você está com ela. Para qualquer coisa que aconteça. Então, olha, eu estou aqui para te ajudar, no que seja. Entendeu? Esse já é o primeiro passo. Isso já ajuda demais. Né? O se colocar disponível, que é o que o CVV faz, está disponível. Se a pessoa vai ligar e vai falar, aí é outra coisa. Né? Mas ela saber que você está lá e que ela pode contar contigo, já é uma ajuda enorme. Porque assim, se você olhar no dia a dia, isso já é muito mais do que a grande maioria faz. Né? Muita gente, às vezes por medo, e a gente não está aqui para ficar apontando o dedo para ninguém, né? Mas muitas vezes as pessoas falam assim, não, é melhor não falar nada, né? Deixa quieto, saber, deixa né? quieto, isso é uma fase, vai passar, todo adolescente, principalmente adolescente, né? É assim mesmo, ou então, ele está cabisbaixo porque ele perdeu o emprego, mas daqui a um pouco ele arruma outro, ela está triste porque terminou um casamento, mas daqui a um pouco a fila anda, arruma outro, e a vida continua, sim. Como? Mas, né? Como? Como? Com qual qualidade? Entendeu? Então, saber que é que nem a polícia e o bombeiro. A gente pode passar uma vida inteira e não precisar deles, mas saber que eles estão lá pra gente, a hora que a gente precisar, dá um conforto enorme. E o CVV é da mesma forma. Entendeu? Bom. Por isso que muitas pessoas usam o serviço do CVV há muitos anos. Né? Que precisa conversar, precisa colocar para fora. Né? Está cansada, às vezes, de ser tratada como um caso. Ou como, nossa, já vem o chato falar a mesma coisa de novo, a mesma coisa, não aguento mais. Entendi. Entendeu? E lá no CVV ele pode ligar quantas vezes quiser, falar o mesmo assunto quantas vezes ele quiser, a hora que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Porque, por um outro lado, de repente, a família ou ali os que estão perto, né, podem criticar, podem julgar. Né? E essa pessoa precisa de um canal para que possa não ser julgada, né? Para que ela possa se abrir, né? E ali encontrar um amigo, uma amiga, quem sabe, né? Não sei se poderia dizer assim. Um amigo provisório, né? Sim. Eventualmente ali, um amigo, né? Tem uma pergunta aqui, olha, no seguinte sentido, né? Que uma das causas do suicídio é a fuga dos problemas, né? Que a princípio impossíveis de serem resolvidos. Né? Existe alguma ação prática para reverter esse quadro na sua fase inicial? Uma pessoa que esteja conosco aqui e esteja numa fase inicial, existe alguma ação prática que ela possa tomar para que ela possa... Claro, ela pode ligar no CVV, no 188, e ela vai ser muito bem atendida. Mas alguma outra ação que essa pessoa possa tomar?
Olha, eu acho que todo mundo que está passando por uma situação difícil, que está com algum problema, conversar sobre isso, né? Tentar resolver ou se conhecer melhor, né? Para saber o que está acontecendo com ela, por que ela está se sentindo assim, qual a dificuldade que ela tem para resolver esse problema, né? Já ajuda bastante. Que às vezes só o fato de você ter que contar isso para alguém, dividir isso com alguém, já ajuda você a clarear, diálogo. né? A clarear para você mesmo o que está acontecendo, o que você está sentindo nesse momento. E aí avaliar se é caso de realmente procurar uma ajuda médica ou não, né? Pelo menos penso que um apoio psicológico, né? Buscar um Sim. órgão de saúde para buscar Isso. uma orientação, né? Uma Claro que, terapia, né? Um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Porque assim, eu imagino que sozinho essa pessoa conseguiria romper, né? Sozinho, só ela, só na casa dela. É difícil. Muito difícil, né? É muito difícil. Por isso o apoio, né? Quem está do lado, né? É muito importante. Sim. Isso. E a importância, vamos falar assim, mais um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Qual que é a importância, né, de nós termos? Claro, a gente sabe que o ano inteiro nós devemos falar sobre o assunto até para que as pessoas possam se apropriar das informações. Mas quando a gente fala do Setembro Amarelo, para vocês assim, qual que é a importância em relação a esse tempo que é destinado para se dar uma maior valorização sobre o assunto? É um momento de intensificar o levar informação de qualidade para as pessoas, né? Ninguém conversa daquilo que não conhece, que não se interessa, né? E a gente hoje tem a facilidade de saber tudo, praticamente, né? É só se interessar e ir atrás. Então, é um momento onde a gente intensifica isso, onde a gente, através de palestras, de rodas de conversa, de entrevistas, enfim, toda oportunidade que a gente tem para levar informação e divulgar o trabalho do CVV, e divulgar o site do CVV e as mídias sociais também, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tanto do CVV oficial quanto do CVV Bauru, que são canais de informação, né? A gente tem muitas lives, a gente traz psicólogos, psiquiatras, agentes de saúde, enfim, gente que pode contribuir com esse movimento para trazer informação para que as pessoas conheçam o assunto e conversem mais. Né? Ficar quieto, não falar nada, varrer para debaixo do tapete não funciona. Não melhorou em nada. Né? Agora, conversar com qualidade, com conteúdo, trazer informações onde a pessoa, puxa, eu não sabia disso, esse sinal ele está dando e eu não estou enxergando, mas agora eu vou começar a prestar atenção. Isso ajuda demais, porque o Setembro Amarelo é todo mundo fazendo, não é uma iniciativa do CVV ou de órgãos de saúde, todo mundo faz, a sua empresa pode fazer, a sua escola pode fazer, a universidade, a sua rádio, né? A sua comunidade, a sua igreja, o seu centro espírita, enfim, qualquer religião, todos podem fazer o Setembro Amarelo, né? É lógico que a gente tem eventos pontuais, né, dentro da cidade, mas é todo mundo fazendo, é todo mundo trabalhando, como eu falei antes, todo mundo fazendo um pouquinho. A gente consegue atingir muita gente. Porque é importante, penso, a gente fala da intersetorialidade, né? A envolvimento de toda a sociedade, dos órgãos públicos, né? Da família. Né? A família, eu creio que é importantíssimo se envolver na situação, né? Tanto da ideação, quanto dos sinais iniciais, quanto até mesmo do próprio suicídio, né? Então, a família é importante, porque quando você tem um suicídio lá na sua família, né, já é um sinal que tem que ser, mesmo que ele já aconteceu, nós sabemos que já aconteceu, ninguém quer que aconteça isso na família, mas que quando isso já aconteceu é um sinal até para que se olhe ali em todo o ambiente familiar e depois nos filhos, imagino eu, né, que deve se acender uma luz ali para que isso tenha um alerta, né? Eu acho que a gente não pode só pontuar, né? Falar assim, tem um problema aqui. Sim. Né? Porque esse problema é comum para todo mundo, né? Sim. Quem não sentiu tristeza, quem não conseguiu superar uma dificuldade, uma perda, né? Só que tem pessoas que conseguem lidar, de certa forma, entre aspas, melhor e outras não tão bem. Né? Mas é um sinal de alerta.
Né? A gente Eu tem que digo olhar. para quem já tem isso na família, Sim, entendeu? senão a galera. Né? Não sei se tem estatística sobre isso, não sei se tem estudos Você sobre está querendo isso, né? saber se é hereditário, se Não, teria algum não. acaso Hereditário assim não é de hereditário, mas a gente sempre tem alguma a questão. a cultura familiar, né? Nós temos a cultura familiar, né? Então, que a gente falou sobre algumas questões que podem já estar na família e possam os sinais acontecer, né? Alguns gatilhos ou algumas situações, por exemplo, o uso do alcoolismo, enfim, né? Penso que devam ficar alerta, né? Deve ser um sinal de alerta para que seja tratada aquela situação. Você falou de um grupo de apoio. GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Exato. Aqueles que estão vivos, tentaram, estão vivos, e a família. Uhum. Ou aqueles que estão mais próximos, né? Sim. Né? Justamente isso que a gente está falando aqui, né? De aprender, de entender os sinais. Uhum. Né? Agora, o porquê que aconteceu, a gente não consegue Entendi. entrar nisso, mas ajudar de alguma maneira, porque as pessoas se enxerguem, Uhum. né? Consiga enxergar. Né? A gente estava falando aqui de direcionar, de falar, de aconselhar e tal, Uhum. e o ajudar. E eu entendo que a gente sempre faz isso na melhor das intenções, Uhum. mas nem sempre a gente consegue atingir o melhor Com certeza. objetivo. Né? Não acredito que ninguém faça por mal. Eu vou aconselhar ele mal, aconselhar para ele não ter problema. Mas, às vezes, não está ajudando da maneira mais efetiva. Né? E entender que todos nós temos problemas, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldade de entender, a gente não foi educado para lidar com perdas. Sim. A gente não sabe lidar, né? O animalzinho de estimação morre, o pai adota outro, compra outro, põe no lugar daquele. Né? A criança às vezes não consegue entender esse processo, Com certeza. mas aí amanhã morre o avô. Não dá para comprar outro avô, botar no lugar. Entendeu? Fez por mal? Acredito que não. Sim. As memórias afetivas são com aquela pessoa, né? Morreu o vovô e a vovó, não dá para comprar outro, botar no lugar que nem o cachorrinho. Entendeu? Então, a gente não está acostumado com isso. A gente não, quando a gente entra para o CVV, a gente tem, dentro dos cursos de aperfeiçoamento, um dos primeiros é justamente entender os sentimentos. O que eu estou sentindo? Porque quanto mais a gente se conhece, mais facilidade a gente tem que conhecer o outro. Sim. E assim, a gente tem muita coisa que pode ser falada, né? Nós já estamos aqui finalizando, mas como que a gente, que mensagem final que vocês poderiam deixar aqui para quem está conosco aqui, para a nossa audiência, né? 1 minuto aí, uma mensagem final, de repente alguma coisa que nós acabamos não falando e que vocês têm muito mais experiência que isso aí, com esse tema, posso falar, né? Bom, eu diria assim, procurem se conhecer melhor, procurem ouvir, né, estar próximo dos seus familiares, participando mais da vida, né, em família, com os amigos. A gente está retomando esses contatos, né? Eu acho que isso é muito importante agora, a gente ter voltar à vida normal, vamos dizer assim, né? E a gente percebe que tem muita gente com dificuldade ainda de retomar, né, essa vida novamente. E percebeu que tem problema, busque ajuda, né? Sabe, muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas de pedir ajuda, de falar que eu estou precisando de ajuda, eu não estou dando conta, né, preciso tomar um remedinho. E é isso, a vida é assim. A gente tem hora que a gente vai precisar de ajuda mesmo, né? E a gente não deveria se envergonhar disso. Porque se a gente tem um problema médico, né, uma dor, Sim. eu machuquei meu pé, eu estou com dor de dente, eu vou procurar um profissional. Sim. Né? Agora, se eu tenho uma dor emocional, se eu tenho algo que eu não estou conseguindo lidar, é muito difícil as pessoas terem essa abertura de buscar um profissional também da área. Né, um psicólogo ou um psiquiatra que seja, porque existe muito preconceito ainda, né? Aquela Com coisa, certeza. quem procura é porque é louco, né? Não está dando conta da vida, não sabe resolver seus problemas. Acho que todos nós temos um pouco de louco, né? No Então. sentido, né? Nesse sentido, vamos dizer assim, né? Mas acho que as pessoas precisam enfrentar, né? Isso. Eu acho que o enfrentamento à situação
é o que vai trazer mudança. Alguns Exato. mais rápido, alguns mais devagar, mas o enfrentamento eu acho que vai trazer alguma mudança. O que não resolve é sofrer calado, sozinho, né? E isso Ou vai, se entregar, né? isso vai deixando a pessoa cada vez pior. Né? E o Luiz? Não existe corajoso, não existe covarde. Existe uma pessoa que está sofrendo. E como disse minha amiga, era o que eu ia falar, peça ajuda. Se você está precisando, peça ajuda. Não precisa ser necessariamente o pai, ou a mãe, o irmão, o avô, alguém que você sinta confortável, que você sinta que tenha liberdade, que você sinta à vontade, peça ajuda para essa pessoa. Né? E se você vê alguém do seu lado que está cabisbaixo, que não está, entre aspas, normal, né? Ofereça ajuda. Né? Vamos estender as mãos aí e caminhar juntos aí, tentar, de alguma maneira, diminuir esse número. Sim. A gente não pode continuar com essa epidemia muda, onde as pessoas não falam e acabam achando que a solução dos problemas é o suicídio. Sim. E tem algum evento assim esse mês que é feito ou pelo CVV ou por alguma outra entidade, órgão assim, ou é mais trabalhado o alerta junto à prevenção? Esses últimos anos, até por conta da pandemia, a gente não fez muitos eventos abertos ao público. Né, por entender também que ainda está meio que voltando as coisas. Então, a gente não quer. O que a gente está intensificando é os atendimentos. Né? Então, esses últimos, principalmente esse ano, a gente está pedindo para que os voluntários doem um pouquinho mais de tempo para a gente, porque nessa época a procura é muito grande. Sim. Como você falou, o suicídio é o ano todo. A prevenção é o ano todo. Mas em setembro a gente divulga mais, a gente fala mais e acaba tendo mais procura. Com certeza. Então a gente intensifica os atendimentos, né? Mas num futuro próximo aí a gente pode voltar a fazer o que a gente já fez, como caminhada na Getúlio, a gente fez desfile 7 de setembro, a gente fez eventos em faculdades. Agora, as palestras, os encontros, as rodas de conversa, isso a gente tem feito e já tem convite aí para o mês de agosto e setembro inteiro já. Que bom. Que bom. Eu acho importante, né, quem está conosco aqui até agora, a pessoa entrar no site de vocês. Pelo que a gente deu uma olhada, tem muita informação, ele é muito legal, né? É um site muito bem feito. Eu acho que as pessoas podem entrar no site e buscar as informações necessárias e os cursos, palestras, enfim, vai estar tudo lá, né? Sim. Queridos, olha, o Luiz, Sandra, quero agradecer muito pela presença de vocês. O programa aqui foi ótimo. Eu penso que quem está conosco aqui tiveram várias dicas, né? Vários conselhos, tanto para quem está passando uma dificuldade até chegar a nível... Já está nos sinais, né? Tanto para quem queira se doar e queira colaborar para o combate e para a prevenção, né, da questão do suicídio. Então, eu quero agradecer vocês, muito obrigado, tá? E num outro dia nós vamos fazer um outro programa falando sobre um outro tema junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? Okay. E eu quero agradecer você que esteve conosco aqui até agora. O programa foi muito bom, pudemos aprender bastante coisas aqui. Espero que você tenha sido edificado e ajudado você a lidar com a questão do suicídio e até mesmo a ajudar outras pessoas, tá bom? E eu peço que você se inscreva no canal, ative o nosso sininho de mensagens e deixe um like ali por todo esse conteúdo que foi apresentado. Eu quero que Deus te abençoe e deixo um grande abraço para você.